Sejam bem-vindos ao nosso programa Não Complica o que é Fácil em 5 minutos. Tema de hoje, autoridade e poder. Qual é a diferença nessas duas palavrinhas? Autoridade e poder. Isso vale para um professor, isso vale para um gerente, isso vale para um líder. Hoje em dia, em pleno século XXI, um professor, um gerente, não pode apenas ter o exercício do poder. Ele precisa ter a conquista da autoridade. Então, qual é a diferença entre poder e autoridade? Poder é quando eu faço o seu exercício. E o exercício do poder é daqui para lá. Imaginem vocês uma sala de aula onde um professor quer exercer poder. Como é que ele faz o exercício do poder? Ele faz chamada no início da aula, ele faz chamada no final da aula, ele faz a prova, ele olha para o aluno, vê que o aluno, a princípio no seu olhar, no seu julgamento de valor, não está prestando atenção, faz uma pergunta para ele, ou seja, está sempre querendo ter instrumentos para o exercício do seu poder. A grande questão é que o poder hoje, em pleno século XXI, não faz a mínima diferença. O poder faz com que as pessoas muitas vezes se distanciem. A questão tem que ser outra, a questão tem que ser da autoridade. E a autoridade é conquista. O que é autoridade, então? Para um professor, autoridade significa, você que está me vendo deve ter imaginado já coisas assim. O professor ou um palestrante, você diz assim, nossa, como aquela pessoa fala com autoridade. A autoridade, então, é o reconhecimento. A autoridade é uma conquista. Quando você fala com conhecimento de causa, quando você fala bem, você conquista a autoridade. Significa o quê? Que você ganhou a pessoa. E a pessoa se sente bem pela sua presença. Quem tem apenas o poder não se sente bem pela presença. Vamos levar isso para uma empresa. Na mesma forma, o exercício do poder está pautado no gerente, que cobra pela cobrança, fiscaliza pela fiscalização. Já o gerente que tem o espírito de líder, ele conquista a autoridade. O que ele faz? Ele se coloca ao lado do seu, olha que palavra danada, subordinado. Ele está ali ao lado para quê? Para ajudar, para auxiliar. Então, o poder é daqui para lá. A autoridade é daí para cá. Numa sala de aula, quando os alunos pensam assim, nossa, aquele professor é bom. Quando aquele professor é bom, não será a chamada que vai fazer o aluno ficar em sala de aula ou não ficar. Não vai ser a prova, mas vai ser pela conquista dessa autoridade. Então, meus amigos, em pleno século XXI, tanto para a empresa quanto para a escola, nós precisamos ter gerentes do século XXI, porque os funcionários já são do século XXI. Numa escola, nós precisamos ter professores do século XXI, porque os alunos já são do século XXI. E o que isso significa? Significa, então, que nós temos que buscar ganhar, no bom sentido da palavra, aquele que está na nossa frente. E ganhar significa o quê? Você ter o exercício da sua prática pautada em 3 elementos. Elementos que são essenciais para um bom profissional, que é 1. Conhecer aquilo que fala, conhecer aquilo que está ali naquele momento explanando. 2, didática na explicação, saber envolver aqueles que ali estão. E 3, postura. Postura atitudinal de conquistar aquele que está na sua frente. Se assim você fizer, você estará conquistando a autoridade. E quem conquista a autoridade, não resta dúvida que no limite também vai exercer poder. Mas vai ter o exercício do poder de maneira natural e não ao contrário, como o primeiro exercendo o poder. Então, meus amigos, se perguntar qual é a ordem é primeiro a conquista da autoridade, para depois, por conseguinte, conquistar, não, exercer o poder. Se assim você fizer, você será um extraordinário professor, um extraordinário gerente. E é por isso que eu digo, não complica o que é fácil e até a próxima.